Olá pessoal, vamos continuar aqui com os nossos vídeos de processamento de imagem aqui, QGIS avançado. Estamos trabalhando aqui com áreas que tem floresta, tá? Fizemos algumas operações. Uma coisa que é sempre importante quando a gente está analisando já mostrei aqui nas outros vídeos e as apostilas disponíveis, que é importante analisar a parte da hidrografia, a parte de nascente, né? Que são áreas que a gente não pode trabalhar, não pode retirar árvores, né? Tem todo um cuidado que deve ser feito com essas regiões, né? Já baixei aqui um modelo digital de elevação daqui de uma área e, né, vocês sabem que nós temos aqui um complemento, né, no menu raça, é o Open Topographic DEM, é o complemento que eu utilizo aqui. Eu utilizei o MDE aqui do Copérnicos, 30 metros, tá, que vão utilizar aqui para fazer essa demonstração. Nós já vimos, nós temos uma apostila didática de bacias hidrográficas e corpos de extração, né? Como fazer esse processamento, mas nós temos um comando aqui na caixa de ferramentas de processamento, que é o FieldSyncs, Anguilo, duplo clique nele, e aí já selecionei o meu MDE aqui, tá? O nosso floresta. Ele está no EPSG aqui 4326, né? Ele não está ainda no 32722, então vamos, primeira coisa, clicar com o botão direito, exportar, salvar como, colocar ele na projeção correta, né? Porque senão a gente não vai conseguir trabalhar com ele. Vamos colocar ele aqui na nossa pasta de download mesmo, como floresta UTM, tá? TIFF, já é o TIFF, e aí o importante, o EPSG, o 32722 dessa área aqui, vou dar um OK, né? Pronto, ele já colocou em UTM, vou remover a camada, pronto, já estamos ele aqui em UTM, não mudou nada, só acertamos a projeção com o sistema correto de trabalho, clicando aqui na caixa de processamento, no FieldSyncs, duplo clique. E o que eu tenho aqui no FieldSyncs? Eu tenho aqui o MDE preenchido, eu tenho seções de fluxo e tenho as bacias hidrográficas, seria uma opção aqui para a gente retirar. E a gente tem o outro comando, que é o Channel Network. Esse Channel Network entre Dramage, vai ser esse. Isso, esse daqui. E aí ele tem várias opções aqui de resultados que eles podem trazer para nós, tá? Então ele tem direção de fluxo, não quero. Conectividade são os vértices, é interessante. Pode ser a ordem extral, não. As bacias de drenagem não é interessante aqui para nós. Os canais, sim, são muito interessantes, é o que a gente precisa para ver as drenagens. As bacias de drenagem não, as junções também são interessantes. Tá? Então vou deixar esses aqui, não vou salvar, vou pedir para ele executar dessa região aqui só para ver o que ele traz para nós aqui. Tá? Bacias, direções de fluxo, né, que está lá na apostila de bacias hidrográficas, a gente não vai utilizar aqui. Executar. Ele terminou aqui o processamento, diz que algumas não foram geradas corretamente, vamos ver o que ele gerou aqui. Vou fechar o complemento. Então eu tenho aqui as conectividades de fluxo, eu deixei marcado, mas não preciso, eu já posso remover elas aqui. O importante para nós está aqui, são os canais e as junções. E os canais seriam os canais de drenagem. Então se eu retirar aqui, ó, na nossa área aqui de estudo, ele marcou uma região aqui, marcou uma outra região aqui, que ele considerou que teria canais, né, em função desse modelo digital de elevação. Então, no final das contas aqui, a gente considerar a nossa faixa de trabalho aqui, ó, o nosso levantamento aqui, ó, a gente não tem aqui praticamente nenhuma área que seria impeditiva para a gente retirar ou para a gente deslocar, que a gente teria que tomar algum cuidado aqui mais específico, né? Justamente se eu utilizasse toda a área aqui que a gente tinha feito inicialmente, você veja que também a gente teria alguma região aqui, ó, nessa parte mais ao norte aqui, ó, onde eu teria que, né, nessa região que eu não poderia ter alguma maior dificuldade. Também aqui também, que seria uma região que a gente está vendo pela imagem, ele não pegou no MDE. Então algumas vezes pega, outras não, por isso que é bom fazer alguns levantamentos, olhando em outras imagens, para ver, né, regiões de dificuldades de acesso, por exemplo, nas demais regiões. Então é só para relembrar que a gente tem um fio e tem um comando Channel Network para a gente fazer a extração aí dos rios e das nascentes, né? Lembrando que quando eu tenho esses canais, esses rios, né? Vamos colocar de novo aqui em cima para projetar. Eu tenho, né, que tomar cuidado com eles, e aí eu tenho que fazer, né, as áreas de preservação, onde a gente não pode fazer nenhum tipo de movimentação. Então, a isso, quando a gente vai criar essas áreas seja de proteção de reservas ou de nascente, já mostrei isso em outro vídeo, tem outra apostila explicando sobre isso também.
na parte inicial, tá? Então eu venho aqui em vetor, a gente tem aqui, ó, no geoprocessamento, o amortecedor, ou em alguns comandos chamados de buffer. Então, por exemplo, se eu pegar aqui amortecedor buffer e colocar ali em canais, só canais, tem 2 canais ali, deixa eu ver qual que é. Vou pegar esse aqui, canais, vetor, geoprocessamento, amortecedor, ele já vem certo aqui, e eu considerar que eu vou ter uma margem, né, eu vou ter uma área de preservação de 30 metros, e mandar ele executar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai projetar aqui, ó, em cada canal desse, um buffer de 30 metros, indicando que é uma área que a gente não pode fazer. A mesma coisa para essas junções, seria uma área de nascente, preservação, veria em vetor, geoprocessamento, amortecedor, um buffer de 20 metros, por exemplo, dá um executar, e ele iria me gerar aqui, em torno de cada nascente dessa aqui, ó, um buffer, que a gente queria considerar uma área que a gente não iria trabalhar. Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar na hora de estar trabalhando, tá? Então, da mesma forma que a gente fez a extração aqui com o MDE das bordas, dos canais e das nascentes e junções, né, a gente usa também esse modelo digital de elevação para fazer aquela análise topológica. Nós temos uma apostila bem extensa aqui mostrando como fazer a análise topológica, a análise do relevo, né? A gente chama apostila didática, análise do relevo. Então isso já foi mostrado anteriormente no outro vídeo com diversos comandos para fazer todas as correções necessárias aí para a gente ver a topografia, né? A principal utilidade aqui que nós vamos fazer aqui para relembrar é a declividade, tá? Esse é um fator importante para a gente utilizar, lembrando aqui que a partir do MDE, aqui no menu raster, em análise, eu tenho aqui a declive, é o principal comando que a gente utiliza aqui para fazer a análise de declividade, tá? Então vou utilizar o meu em UTM já, meu arquivo de floresta em UTM, tá? Aqui eu tenho a declividade expressa em porcentagem. Se eu não marcar essa opção, ele vai justamente deixar o resultado em graus. Então você tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Então nesse caso aqui, eu vou marcar a declividade expressa em porcentagem e vamos ver o resultado. Eu não estou salvando, só para ele executar. Então ele calculou a declividade média aqui, tá? Dessa área aqui, tá bom? Outra coisa que a gente utiliza muito aqui também no menu raster, a gente já viu, tá lá, é a extração de contornos de curva de nível, tá? Menu raster, extrair contorno. Então aqui não é a partir do declive, agora é a partir do floresta UTM, tá? E aí a distâncias de 30 metros, e eu vou pedir para ele executar. O que ele vai me fazer? Ele vai traçar para mim aqui, ó, as curvas de contorno de 30 metros. Então isso também nós já mostramos nos outros vídeos, como fazer essa análise, né, e aprofundar ainda mais com outras análises mais profundas de topologia. Por que a gente estuda a declividade? Para entender, né, principalmente na mecanização, quais são as áreas que eu consigo acessar, quais são os limites críticos que eu consigo entrar com a máquina para fazer um arraste, para fazer um plantio, para fazer algum tipo de mecanização nessas áreas. Então, a gente tem um limite inicial de 12% de declividade, né, que já começa a ter algum tipo de acesso, mas quando eu utilizo veículos mais pesados, centro de gravidade mais baixo, veículos de esteira, esse valor aumenta, né, a gente pode entrar em áreas bem mais declivosas, tá? Então nós estamos aqui com a área de porcentagem, as regiões são bem planas aqui, você vê que o máximo que chegou foi de 16,9. Nesse caso aqui a gente não teria praticamente limitação de tráfego nessa área aqui, tá? Algum impedimento talvez para algum veículo de transporte do carregamento, né? Mas para as máquinas em si, a gente não teria tanta dificuldade. Então, só fazendo uma análise aqui, vamos extrair um contorno aqui. Vou retirar esse anterior aqui. A gente vai fazer a partir do UTM aqui, um raster, extrair contorno. Vou extrair um raster aqui com 3 metros de distância de curva de nível. Vou pedir para ele executar. Então a gente tem as curvas de nível aqui de 3 metros. E aí eu vou pedir para ele gerar um buffer a partir desse contorno aqui, ó. Vetor, geoprocessamento, amortecedor. A distância que eu vou colocar desse buffer aqui é aproximadamente 9,38, considerando um limite crítico ali de 8%. Tem algumas tabelas que explicam isso, né? Como não sou especialista nessa parte de floresta e os limites aí que o pessoal utiliza aí para fazer a movimentação, estou demonstrando aqui para tentar encontrar áreas onde a gente teria limitações de tráfego, né? Seria mais ou menos isso. Essa seria a distância aqui do buffer aqui, né?
a distância seria de 19, né? Na verdade seria, eu estou colocando a metade aqui, um buffer com 9,38 metros de distância de cada lado. Vamos ver como é que ele vai gerar aqui, executar. Ele gerou 9,38, deixa eu ver aqui a reguinha. Isso, certinho, 18,70, então 9,38, então está certo aqui. Então ele gerou aqui em função das minhas curvas de nível, as regiões aqui, né, de buffer. E aí onde elas se encontram, né, a gente poderia ter considerado regiões de maior dificuldade de acesso. Então é isso que eu estou fazendo. Eu peguei uma MDE, tirei as curvas de nível, a partir dela eu tracei baseado, né? Tem umas tabelas lá para orientação de vocês, eu estou seguindo mais ou menos aqui também, tá? Para 8% de declividade, a partir da qual a gente poderia ter alguma dificuldade de acesso, tá? Então aí com o comando aqui do Saga, é o Polygon Self Intersection, a gente dá um duplo clique nele, essa área bordeada mesmo, que foi criada ali, que a gente vai utilizar. Bom, e aqui é só agora clicar nos 3 pontinhos e salvar se você quiser. Vamos executar e ver o resultado. Finalizou o processo aqui, ele gerou a interseção, né? Então, justamente, então, o que a gente deveria ter aqui seria uma intersecção aqui. Então, era para ter gerado uma camada bordeada aqui, uma camada de interseção, onde teria provavelmente as áreas de sobreposição. Gerou aqui nessa região, você consegue perceber, se a gente identificar aqui a seleção, a gente consegue ver aqui, ó, né? A gente consegue ver áreas onde teve sobreposição, tá vendo? Se a gente colocar aqui por baixo, a gente consiga perceber, ó, incluir aqui as regiões de sobreposição. Então a gente teria essa região aqui para fazer a sobreposição.